chamados a progredir espiritualmente. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, 4 a 9. Estamos sendo chamados, dia após dia, a progredir espiritualmente, a partir de um relacionamento estreito com o Senhor ressurreto. O texto que lemos nos mostra o interesse genuíno do apóstolo Paulo pelo progresso espiritual dos seus leitores, não só da cidade de Colossos, mas de todos os lugares, visto ser esta uma encíclica ou carta circular. A grande ênfase desta epístola é confrontar os falsos ensinos dos falsos mestres que se infiltraram na igreja daqueles dias com a supremacia de Cristo como cabeça da igreja, sobre o qual está toda a autoridade e poder. O desejo do apóstolo Paulo era que seus leitores crescessem na graça e no conhecimento de Deus. Só que ele não estava falando de um conhecimento meramente teórico, mas experiencial. Não dogmático, mas relacional. Jesus está chegando. É necessário nos achegarmos mais e mais a Ele, a fim de que alcancemos aquela estatura de varões perfeitos, ou suficientemente maduros, projetada por Deus para cada um de nós. Em nenhuma outra época, da história da igreja, é tão importante falar exaustivamente sobre a necessidade de fortalecimento e progresso espiritual dos cristãos. O povo de Deus tem se deixado contaminar, não só pelo modus vivendi do mundo, mas com as heresias, com as práticas mundanas e deixado que costumes do inimigo de Deus adentrem a igreja. Por isso, Paulo ora pelos colossenses para que eles transbordem de pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que possam viver de um modo digno do Senhor. Esta oração não é somente por aqueles irmãos, mas por nós também. A meninice espiritual tem imperado em nossos dias. Esses dias em que nós estamos enfrentando uma pandemia, algo terrível, os cristãos têm agido com as armas humanas, com o modo humano de agir, têm se digladiado, sobretudo nas redes sociais, quando neste momento deveríamos nos recolher para orar, clamar, buscar de Deus respostas e saídas. Os cristãos correm feito malucos, de Herodes a Pilatos, como diria minha mãe, de igreja em igreja, de doutrina em doutrina, de regra em regra, buscando algo que só pode, a rigor, ser encontrado no relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Já é tempo de despertarmos do sono e nos firmarmos no caminho que é Cristo, quanto mais que a hora se aproxima. Jesus está às portas, vigiemos e sejamos sóbrios. O apóstolo Paulo está atento ao crescimento daqueles irmãos. Paulo luta em oração para que aqueles irmãos crescessem e amadurecessem na fé. Ele deseja que o coração daqueles cristãos fosse confortado e eles estivessem unidos uns aos outros em amor. Há um ardor no coração do apóstolo aqui para que seus leitores tivessem forte convicção do entendimento para compreender o mistério de Deus que é Cristo. Ele ensina que todos os tesouros da sabedoria estão ocultos em Cristo e só são revelados nele aos que andam nele. É esta sabedoria revelada em Cristo que nos impede de sermos enredados pelas vãs filosofias e os raciocínios falazes à nossa volta. Vemos que o apóstolo estava atento ao testemunho daqueles irmãos e à sua firmeza na fé. Também nós temos responsabilidade uns com os outros. Paulo usa 3 figuras para ilustrar seu ensino. Primeiro, a figura do caminho, Jesus, trilhado por fé.
Quem um dia recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador deve permanecer nele. Aliás, a perseverança dos santos é a marca de uma genuína conversão. Jesus é o único caminho possível para o Pai. Caminho sugere caminhada e somos chamados a andar por esse caminho de vida ininterruptamente. Jesus é tanto o caminho quanto o destino, ponto de partida e de chegada. Seguindo os passos de Jesus, alcançaremos uma vida nova, cheia de plenitude e satisfação que só Ele pode conceder. Para onde nos conduz esse caminho? Além de nos conduzir à eternidade, reconciliados com o Pai, nos conduz sempre em triunfo em todas as situações. Segunda figura, a figura da árvore radicada em Cristo. Aquele cujas as raízes estão firmadas no Senhor, não se deixa abalar em tempo algum. Esse homem que tem suas raízes fincadas em Cristo, não se deixa levar pelas filosofias, vãs sutilezas ou tradições humanas. Em Isaías 61:3, o profeta chama os que estão firmados no Senhor de carvalhos de justiça, plantados no Senhor para a sua glória. Tem sido cada vez mais difícil encontrar esses carvalhos fortes, que não se deixem abalar pelas intempéries da vida. O Senhor requer de nós permanência, firmeza. E a terceira figura é a figura do edifício fundado em Cristo. Aqui Paulo traz a figura do edifício bem alicerçado sobre a rocha angular que é o Cristo, a rocha eterna. Os que estão firmados em Cristo são bem instruídos e crescem em ações de graças porque sabem quem crê. Não sei, mas tenho a impressão que a Igreja do Senhor Jesus sobre a terra precisa de uma nova reforma para voltar aos rudimentos da fé apregoados por Jesus e seus discípulos. O povo de Deus tem perdido o foco e deixado de olhar para a cruz do Calvário, para a morte vicária de Cristo por nós e para a ressurreição que é a razão de nossa esperança viva. A cruz é o começo da nossa vitória, como diz a letra do velho hino. Só nos resta orar e esperar que o Senhor desvende os olhos do seu povo, fortalecendo e firmando em Cristo Jesus, nosso Senhor. Despertemos e cresçamos na graça e no conhecimento de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.